Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso objetivo aqui é transbordar o máximo de conhecimento possíveis com você. Então a gente vai falar um pouco sobre a nossa história, o que a gente fez para sair de uma empresa do zero que faturou mais de 15 milhões de reais através do digital, como a gente lidar com os momentos difíceis, como a gente consegue empreender em casal, como a gente consegue dividir as nossas tarefas, mas a gente vai voltar um passo lá atrás, que foi o início de tudo. Então nós vamos documentar com uma série de vídeos aqui no canal para que vocês consigam entender um pouco como funciona a nossa mente, como que a gente age perante as dificuldades, as conquistas, enfim, como que a gente pensa para tocar a nossa empresa, para que ela consiga ter um constante crescimento e evolução. Então aqui a gente vai fazer um brinde ao primeiro vídeo do canal. Só faltou abrir. Tem que abrir. Só faltou abrir. E aqui a gente está dando início a uma nova jornada de transbordo de conhecimento. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Hugo, eu sou estrategista digital. Nós somos estrategistas digitais, só que eu sou mais técnico e ela é mais a cara do negócio. Agora que eu estou resolvendo aparecer também. Então, eu cresci mais de 25 mil seguidores em menos de 45 dias, né? Isso. E eu peguei toda a minha experiência do mercado digital que eu apliquei em outras pessoas e apliquei em mim na prática também. E a gente está fazendo isso em conjunta evolução. Aqui esse canal do YouTube também é mais uma evolução. A gente vai falar muito sobre isso, sobre buscar várias formas de transbordar o teu conhecimento. Então, muito prazer, eu me chamo Hugo Ferreira, se apresenta para nós. Oi, eu me chamo Fernanda Tives e eu tenho certeza absoluta que esse canal vai ser assim um lugar para a gente poder compartilhar não só estratégias, como a gente organiza, mas também como que a gente organiza todas essas estruturas necessárias para que a gente possa estar numa constante construção, como o Hugo comentou, e sem enlouquecer. Quando ele falou assim, a gente vai compartilhar aqui as estratégias, não sei o que, como que faz para crescer, enfim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, e sem enlouquecer. Porque muitas das vezes, quando eu ouço, né, muitas mulheres e que me procuravam para fazer uma mentoria, falavam assim, Fernanda, eu quero aprender a ter uma nova fonte de renda, porque depois eu quero me separar. E todas as vezes que eu ouvia isso, de certa forma isso me incomodava. Porque o meu trabalho é sim ajudar a posicionar a profissional no digital, a entregar esse conhecimento, mas não finalizar com o casamento dela, mas sim com que ela possa entender que ali dentro do casamento dela é um lugar para que ela possa fortalecer, trazer frutos e que ela precisa entender sobre isso. Então eu acredito que o canal aqui vai ser uma forma de nós compartilharmos como que nós construímos isso até chegar aqui, como que a gente abre mão de algumas coisas, como que a mulher muitas das vezes precisa ter a sabedoria para lidar dentro de casa, como que é esse início e principalmente para que isso seja fortalecido, né? Que a gente possa criar uma união e não uma dissociação, né? Uma separação. Eu acredito assim que um casal que ele quer crescer junto precisa ter um alinhamento muito claro de onde eles querem estar antes, porque eu acredito que essa é a maior dificuldade das pessoas. Às vezes um quer muito e outro quer muito pouco. Então acaba que acontece algo que não os dois precisam caminhar para a mesma direção para que esse negócio dê certo, entende? Então no começo eu não acreditava muito nesse negócio de digital. Ela precisou acreditar mais. Mas nem por isso eu desdenhei dela. Eu falei assim, cara, seja livre, eu estou aqui, mas eu não acreditava tanto, entende? Então, assim, ela fazia medicina, ela vai falar um pouco que ela largou a medicina para empreender com digital e tal. E assim, eu não acreditava tanto, mas eu não desdenhava dela, eu deixava ela tentar, ela fazer a parada acontecer, porque ela acreditava muito nisso. Eu acho que assim, que a mulher ela é muito sábia em um casamento. Então, nós homens, a gente é mais maluco, a gente vai mais pra cima, a gente quer mais o resultado, não acredita tanto nas coisas. Mas aí ela fez o primeiro lançamento, por exemplo, eu não participei 100%, eu só, tipo assim, apoiava ela, só que eu não acreditava nisso de verdade. Eu falava assim, quem que ganha dinheiro com marketing digital, não sei o que, não sei o que. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, as coisas foram acontecendo e aí eu fui migrando e hoje a gente trabalha 100% junto. Mas no início lá, eu não acreditava, mas não desdenhava dela, entende? Então eu acho assim que a mulher é mais cabeça nesse quesito aí, o homem vai mais pra cima, o homem é mais porra louca, digamos assim, entendeu? Mas a gente precisa ter um alinhamento muito claro de onde a gente está indo e onde a gente quer chegar, para que o casal junte essas forças e chegue a um determinado resultado. É muito engraçado ver isso, né? Porque quando o Hugo fala assim, eu não apoiava, mas também não desdenhava. Eu acredito que isso é bem importante a gente frisar isso, principalmente quando um casal e alguém resolve começar algo novo.
A primeira coisa, quando eu tinha tomado essa decisão, né, nós éramos apenas namorado naquela época, e é bem interessante a gente perceber, mas a gente já estava, assim, bem envolvidos, enfim, né, já estava ali praticamente morando junto, então já tinha ali, claro, uma força nas decisões ali, um apoio, enfim, isso já significava muito. E eu vejo muitas das vezes nos relatos das alunas, das mentorias, um ponto que acontece aqui. O marido tem aquelas versões e é importante a gente analisar isso. O marido que não apoia, fala que isso não dá certo, fala que isso não funciona, que o digital não funciona, que as redes sociais, né, você vender através das redes sociais, seja um negócio físico ou um negócio online, enfim, não funciona. Então, esse é o ponto que é muito difícil de lidar quando dentro de uma casa alguém acredita e alguém completamente desacredita e, além do mais, ainda fala mal, ainda desdenha, ainda faz toda essa crítica, porque a pessoa tá tentando algo novo, ela tá tentando encontrar uma saída, ela já enxergou uma saída e a outra pessoa, ainda além do mais, não tá ajudando e além tá atrapalhando, né? Eu acredito assim que além do início ser um pouco difícil para você lidar com as frustrações de fazer até dar certo esse período, existe algo de tipo assim, se a pessoa que mora com você não acredita em você, fudeu. Sim, aí o negócio tá complicado. Aí lascou, porque assim, porque a pessoa além de lidar com a frustração de tentar até dar certo, tem que lidar com a pessoa de tentar convencer ela que esse negócio vai dar certo. Então acaba que você entra numa crise existencial de será que isso é pra mim? Aí vem aquelas perguntas de será que eu mereço isso? Será que isso é pra mim? Aí começa a ter aquelas dúvidas de mas fulano tem câmera profissional, tem espaço X, tem isso, tem aquilo, nananana. Então assim, eu acho que esse alinhamento precisa ter no momento, que foi o que a gente teve lá atrás. Tipo assim, no começo eu não acreditava. Mas logo depois também, sabe? Eu falo assim que parece que lá no começo, parece que às vezes quando a gente fala assim, lá no começo, depende da pessoa, pode ser que ela pense assim, durou isso 2 anos. Não. Não, foi rápido. Lá no começo, no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, quando deu 3 meses, eu já tava precisando de ajuda e falei assim, é o seguinte, eu preciso de ajuda, porque a partir de agora já tá funcionando, já tá começando a dar aquele passo, vamos fazer isso acontecer? Vamos colocar isso para realmente ser um negócio, mesmo sem a gente imaginar onde poderia chegar. Mas foi ali que a gente falou, então vamos fazer? Opa, então ali a gente já começou. Então, aquele tempo que eu falo assim, às vezes lá no início, parece que aquela falta de apoio, né? Parece que durou muito tempo, mas não. E isso é um ponto que eu vejo que pega muito, né? A pessoa que tá ali tentando, e a pessoa próxima acaba ou fazendo uma piadinha. Gente, uma simples piadinha, um simples comentário, não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa dentro da tua casa para isso para isso te travar, para isso virar uma briga, para isso afastar ainda mais. Então assim, eu digo que eu posso trazer aqui hoje que alguns dos pilares essenciais, dos princípios que foram essenciais para a gente chegar até aqui, é esse alinhamento que o Hugo sempre fala. Poxa, para onde a gente está caminhando? Então, se um deu um passo, quando tá indo dar o segundo passo, vem aqui, a gente está indo para onde? Olha, vamos olhar para onde a gente está indo. Então, eu acredito que isso foi essencial nesse primeiro momento, esse alinhamento, assim que possível, esse alinhamento acontecer para a gente saber para onde a gente estava indo. E acredito também na decisão dos dois buscarem mudança o tempo todo, porque a gente meio que se alinhou, isso daí a gente falou, então, a gente não tinha noção da gente ia chegar, mas a gente foi fazendo e o negócio foi dando certo porque a gente estava evoluindo no processo também. Então, da mesma forma que você resolveu evoluir, eu também resolvi junto. Então a gente estudava mentalidade, a gente sabe do poder de experimentar o próximo nível. A gente, desde sempre. Vamos comprar um carro X, mas primeiro qual que é o passo que tem que fazer? É ir visitar para que você mentalize e dê clareza para sua mente de onde você quer chegar, o que você quer construir com isso. Então a gente metia um louco. A gente ia visitar casa caríssima, a gente não fazia ideia como isso ia acontecer. Mas a gente fazia test drive em carro, a gente visitava casas caríssimas. Teve uma vez que a gente foi em Jurerê Internacional, que a gente foi pra lá, lembra? Que era época de carnaval, eu acho. Ou final de ano. Era uma época lá que tava cheio de gente lá. E aí a gente foi de carro, tua mãe te deixou lá. E a gente precisava voltar de Uber. O Uber tava dando 180, 150, 180. 180 reais. A gente ficou assim, caramba, e agora? Como que a gente vai voltar para casa? Porque naquela época a vaca tava magra, entendeu? Então, a gente bem que sempre foi muito alinhado, tipo assim, não, mas qualquer coisa, a gente dá um jeito, entendeu? Então precisa ter esse alinhamento para que você chegue longe, os dois juntos. Pode parecer um pouco estranho falar isso, mas eu vejo que
de certa forma, esse meter o louco, ele é crucial para chegar onde você quer chegar. Mas esse meter o louco não é você colocar as coisas assim, é com consciência, porque senão alguma coisa dá errado e a coisa mais fácil que tem é você dizer pra alguém assim, foi tal fulano que falou isso pra mim, foi tal ciclano que disse isso. Então assim, primeira coisa, a autorresponsabilidade de saber qual que é o passo que você quer dar, qual o passo que você dá conta de dar, porque a gente vai fazer um podcast aqui, eu acho, pra falar só sobre acessos que a gente foi fazer e depois o terremoto que aconteceu nas nossas vidas, porque a gente tem que estar preparado pra dar esse passo e sustentar esses passos que a gente... Arcar com as consequências. Arcar com as consequências. Eu acredito que assim, o casal ele toma a decisão junto e ele tem que ou sofrer ou ser feliz junto. Tipo assim, meteu o louco, deu errado, então os dois vão passar fome junto, entendeu? Tipo assim, você tem que assumir o compromisso e o controle da sua vida. Ou seja, a gente já meteu o louco. Por exemplo, aqui agora, a gente mudou do Brasil para o Paraguai. A gente falou assim, vamos mudar. A gente estava precisando de uma mudança. Eu estava sentindo isso, que eu precisava de uma mudança. Nós estávamos precisando de uma mudança. E aí nós tomamos a decisão de sair do Brasil para o Paraguai. E aí a gente fez o quê? Tomou a decisão. Se ia dar certo ou não, eu não sei, mas a decisão foi tomada. A gente começou a arrumar nossas coisas da nossa casa, começou a encaixotar tudo e marcou uma data para entregar a casa que a gente morava. E aí a gente não tendo casa aqui ainda. Não, aí a gente pegou e falou assim, cara, o que a gente vai fazer? Sem casa agora para morar. Não, a gente aluga o Airbnb lá e a gente se vira lá, entendeu? Então assim, essa decisão em casal de loucura é só entre os dois e é entender que assume esse compromisso. Se der ruim, aí vocês dois vão ter que se virar para resolver esse BO. Deixa eu falar. Então eu acho que assim, que isso aconteceu porque a gente tá muito alinhado. Sim. Porque talvez, eu não tava querendo vir diretamente lá no começo. Porque eu falei assim, caramba, eu não gosto muito de mudança. Mas aí eu fui aceitando aos poucos. Eu acredito que uma das coisas que mais ajuda o casal a não sofrer tanto no processo é quando tomar uma decisão, a partir do momento que se toma uma decisão, não tem mais ficar um jogando as coisas na cara do outro. Porque um dos piores problemas que eu vejo que acontece é, mas foi o fulano, mas foi o ciclano, mas não sei o quê. Então, essa autorresponsabilidade, primeiro, ela é individual, cada um toma essa sua, né, tem essa responsabilidade, e depois como um casal. Depois que o casal tomou a decisão, não tem mais, mas foi por conta de você, foi por conta daquilo. Então, durante esses últimos 5 anos, 6 anos que a gente está no digital, que a gente empreende junto, com toda certeza absoluta, a gente errou. E eu acredito que vai ser interessante a gente compartilhar os erros que a gente passou, para que você não precise passar pelos mesmos erros. Tem que errar. Tem que errar, mas não os mesmos, às vezes. Dá pra gente economizar nos erros, né? Não, sempre vai errar. A vida é isso, empreender é isso. Empreender é saber lidar com as frustrações e saber lidar com o seu emocional. Então, vai errar. Eu não conheço uma pessoa que acertou a mão de primeira e deu certo a vida toda, porque você só vai crescer. Imagina se não tivesse dado errado algumas coisas lá atrás, se eu teria tomado a decisão de fazer o que eu estou fazendo hoje, por exemplo. Então, assim, a gente é grato pelas coisas que a gente está passando. Só que no período que a gente está passando, que o meu bagulho tá louco... Você não enxerga às vezes, né? Aí você entra em crise, mas você precisa entender isso, que é controlar o teu emocional, que as coisas vão se ajeitar. Entende? Então, assim, eu vejo que de forma geral, o que acontece? Até o Hugo tava ouvindo algo ali na internet hoje e falava assim, cara, isso faz muito sentido. Muitas das vezes você vai precisar ter raiva da tua situação atual para que uma nova situação aconteça na tua vida. Porque quando a gente tá muito no gostosinho, muito na zona de conforto, a gente não muda. Eu, sou um exemplo disso, que sempre busquei um próximo nível, um próximo degrau da minha caminhada, e isso sempre fez muito sentido para mim. Eu fazia faculdade de medicina e eu me vi num momento que eu não sabia o que eu seria depois da faculdade de medicina. Porque esse negócio de faculdade vai ser assunto para fazer só um podcast, falar sobre essa crença que se foi colocada na sociedade, e principalmente a gente vê muito isso dentro do Brasil, quando a pessoa fala assim, o que você vai fazer? Vou fazer medicina. E depois da faculdade de medicina, o que você vai fazer? Aí eu já não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Eu ia ser médica. Óbvio, gente. Óbvio, ia ser médica. Mas o que eu ia fazer da minha vida? Porque não se resume só a isso. E lembrando que cada um faz o que quiser da sua vida. Entende? A gente tá falando aqui o seguinte, que a partir do momento que você toma consciência disso, que você precisa seguir aquilo que manda dentro de você, não é o que os outros vão achar, entendeu? O que os outros vão achar, mas se eu seguir o meu caminho, o que o fulano, você é julgado, tá tudo bem ser julgado,
Você vai ser julgado com diploma ou sem diploma, você vai ser julgado com dinheiro ou sem quebrado, dinheiro. você vai ser julgado de qualquer jeito. Então a questão é, Seja julgado feliz, siga pelo o menos. seu caminho. Siga o seu caminho, o que faz sentido para vocês dois. Entende? Então quando vocês tiverem um projeto, não fica falando para todo mundo, buscando a aprovação dos outros. As pessoas não aprovam nem os sonhos delas, quanto mais os dos outros. Então quando vocês tiverem um projeto, alinha os dois e busca pessoas talvez que já chegou onde você quer chegar para te direcionar para lá. Mas não fica ouvindo a opinião de quem nunca construiu nada, porque essa pessoa vai te parar. Inclusive aí, né, nesse processo, quando eu tomei consciência disso, que não era uma faculdade que iria me trazer o que eu estava buscando, que era um reconhecimento, que eu acredito que a grande parte das pessoas, e talvez você aí, estava também buscando isso, né? Quando foi buscar uma faculdade, foi buscar o reconhecimento de outras pessoas. Quando eu me entendi que não era isso, que eu não precisava disso, e nem desse reconhecimento, que era uma coisa que eu plantava em mim mesma, foi uma libertação. Claro, gente, que essa libertação, todo esse processo não acontece do dia para noite. Então eu entrei no digital a princípio apenas para pagar a minha faculdade de medicina. Esse foi o meu primeiro passo. Apenas para fazer uma renda extra para pagar a mensalidade de medicina, que não é barata. Então, Entrou para fazer bico e se tornou uma empresa. Então assim, eu acredito que grande parte das pessoas quando vão empreender passam por isso também. Ah, eu vou fazer isso para poder pagar essa conta, eu vou fazer isso para poder resolver aquilo lá. E quando você se deu conta, você tá agindo, tá crescendo, tá movimentando, e aí você tem que tomar uma decisão. Será que aquilo lá atrás, que foi o primeiro passo que eu dei, faz sentido ainda? Aí vem aquela frase, o que te trouxe até aqui talvez não te leva para o próximo nível. E foi ali que eu tomei a decisão primeira decisão da minha vida, de desagradar as pessoas para começar a fazer sentido para minha vida. Eu comecei a ver que através do digital eu poderia ter uma vida melhor. Através do digital eu poderia viver melhor. E hoje eu digo assim que não só o digital, mas empreender. Hoje eu vejo que empreender, se você souber empreender, e aí você usar o digital como uma alavanca para isso, Uma né? extensão do negócio. Como né? uma extensão do seu negócio, cara, não tem erro, sabe? Você vai ter resultados, você vai ajudar outras pessoas, vai agregar, enfim. Inclusive é algo que a gente hoje traz na descrição desse vídeo, ou até mesmo no primeiro comentário, eu vou deixar o link do nosso treinamento, onde a gente fala sobre como empreender em casal, como fazer cada etapa, como conhecer o digital, como se ambientar nesse universo para você enxergar as possibilidades que você tem através do seu negócio. Talvez para você trazer o seu negócio para o digital. Exatamente. Então, às vezes, você precisou fazer uma transição, se fizer sentido para você, ou alavancar isso ainda mais no digital. O que eu posso utilizar no digital para aparecer mais? Porque, logo na minha vez eu vou fazer vídeo. Sim, logo na sua vez você não vai precisar fazer panfleto para a pessoa jogar no esgoto. Eu fazia panfleto. Então você precisa entender isso, que hoje em dia estar no digital é estratégia, não é modinha, não é blogueirinha, não é isso, isso aí já passou. Quem não se posiciona no digital, outras pessoas menos capacitadas que você vai se posicionar. Então se você tiver interesse em saber mais sobre o nosso treinamento, você vai clicar aí no link da descrição e vai conhecer mais sobre, onde a gente fala tudo que a gente fez, o processo que a gente passou para sair do zero a mais de 15 milhões de reais com o digital. Então eu vejo que esse foi o primeiro ponto. Para fechar com esse ponto, né, essa primeira fase aqui para compartilhar com vocês, eu vejo que quais foram os princípios que trouxeram a gente até aqui. Primeiramente, se você tá em casal, é esse alinhamento. É entender que se um não enxergou ainda o próximo passo, respeita quem já está enxergando. Se for a mulher, então, vou deixar aqui, né? Se for a mulher, principalmente porque a mulher, ela tem esse olhar, muitas das vezes, de enxergar os próximos passos, que o homem tem essa dificuldade, muitas das vezes, e falando isso com todo respeito, né? Porque, como falou, o homem, às vezes, ele precisa ver, né? Ele tem que ser concreto naquilo que ele tá vendo, ele precisa ver para crer, e muitas das vezes a mulher não precisa ainda ver para ela crer, ela já entende das possibilidades. Então, eu acredito que o primeiro ponto é esse alinhamento. O segundo é a decisão. Acredito que precisa decidir juntos, tá? A decisão é tipo assim, decidir algo definitivamente. Então vamos fazer esse negócio até dar certo. Então a decisão e a ação, porque se não tiver alinhamento, tiver decisão e não tiver ação, Não muda nada, não né? vai sair do papel. Então tem que ter essas três coisas, eu acredito, para que vocês consigam ter sucesso em casal. Alinhamento, decisão, ação e para cima. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo.